Fala, gremista, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um conteúdo aqui no canal, uma ótima quinta-feira a todos nós. E neste vídeo, um assunto específico, mas um assunto importante, eu caracterizo como um escândalo, sim, posso classificar como algo bem polêmico, como um erro grave do Grêmio e uma negociação que ainda está aberta, mas travada e que tem um risco muito grande para o Grêmio. Algo que ainda não vazou, pelo menos não com a riqueza de detalhes que eu quero trazer para vocês. O Grêmio está escondendo uma situação que envolve um futuro craque do clube por um erro que foi cometido. A gente fala sobre tudo isso em nome de Hora do Pastel, Matiello Corretora de Seguros e Crepe do Alemão, depois da vinheta. Muito bem, pessoal, antes de tudo, deixa teu like no vídeo, te inscreve no canal, também ativa as notificações e vai deixando a tua opinião nos comentários sobre todos os temas. Vamos falar aqui sobre Jefinho. Vocês já ouviram falar do Jefinho? Garoto de apenas 18 anos, da base do Grêmio, desde muito cedo no tricolor, que não é somente jogador do Grêmio, mas também da seleção brasileira de base, mas que não joga há muito tempo. O Jefinho não atua há um período bem significativo. O Jefinho teve uma lesão de rompimento dos ligamentos do joelho, a lesão mais grave que tem no joelho, e ele passou por um processo de tratamento e ele deveria ter voltado em abril deste ano, mas não voltou. Ele retornará agora, na metade do mês de outubro. Ele já treina, mas ainda não está liberado, será nos próximos dias, portanto. Daqui a alguns poucos dias o Jefinho já será uma alternativa e ele está no profissional. Mas existem muitos pontos. O Jefinho tem contrato se encerrando com o Grêmio. Nós estamos falando, gente, de um jogador de enorme qualidade. Nós estamos falando de um jogador da mesma categoria do Alisson, da mesma categoria do Riquelme. Nós estamos falando de um jogador desta idade, tá? Categoria que eu estou dizendo é categoria... Na categoria de base, ele é da mesma categoria, tá? Ele é um meia canhoto, um meia que joga vindo um pouco mais de trás, né? Aquele meia que gosta de ver o jogo de frente, de organizar, aquele meia que pisa na área, aquele meia que não é lento, aquele meia que consegue também jogar mais pelo lado, já jogou pela direita, por exemplo, cortando para dentro, né? Para ter o pé para jogar. Ele é um jogador, repito, de seleção brasileira. Ele foi titular e protagonista de um time que o Alisson, que hoje está se destacando no profissional do Grêmio, e o Riquelme, os dois eram reservas, e o Jefinho era titular. Jogou com o Gustavo Nunes, que já está lá na Inglaterra, vendido pelo Grêmio, entre outros garotos. O Jefinho era o grande destaque do time, junto com o Thiaguinho, que jogava como camisa 8 nessa equipe, né? Vocês sabem, eu sempre defendo o Thiaguinho como camisa 8. O Jefinho era o cara do time. Hoje a gente conhece vários dos nomes que eu acabei de citar aqui, o próprio Kaique, que foi vendido para o futebol dos Estados Unidos, mas o melhor deles todos se chama Jefinho, que sumiu. Sumiu há mais de um ano. Por quê? Porque o Jefinho teve uma grave lesão no joelho e as pessoas que trabalham com ele atestam que a recuperação não foi feita da maneira como deveria e por isso o jogador está há tanto tempo afastado. Mas isso gera um perigo muito grande para o próprio Grêmio, um risco gigantesco. O Jefinho tem contrato por se encerrar com o Grêmio agora no final do ano. Agora em dezembro. Se eu não me engano é dia 12 de dezembro que termina o contrato do Jefinho com o Grêmio. Não é nem dia 31, é dia 12. Ou seja, ele pode sair de graça. Uma das maiores joias dos últimos anos do Grêmio, pode sair de graça no final do ano. O Grêmio tem no contrato algumas garantias sobre alguém fazer uma proposta, o Grêmio igualando, renova automaticamente com ele, o Grêmio tem essas garantias. Mas dependendo da proposta que possa chegar, o Grêmio poderia perder o jogador. Estamos falando de um jogador que até mesmo o Inter já demonstrou interesse. Nós estamos falando de um jogador que está negociando com o Grêmio, tá? As pessoas próximas a ele estão negociando diretamente com o Luiz Wagner Vivian, o executivo de futebol tricolor. E a negociação está no seguinte estágio. Chegaram a um acordo de salário. O Grêmio fez uma proposta
aconteceu uma contraproposta por parte do empresário que foi aceita pelo Grêmio. Então vocês estão se perguntando, ok, então resolvido, vai renovar. Não, porque agora é que vem o grande ponto da questão. Prestem bem atenção. Os empresários do jogador estão pedindo uma indenização para o Grêmio para renovar o contrato. Mas por que uma indenização? Justamente porque alegam que houve um erro grave na recuperação do Jefinho. Aconteceu o seguinte, segundo essas pessoas próximas ao jogador. O Jefinho teve a lesão e existia uma expectativa de que ele pudesse jogar a Copinha deste ano. O prazo de recuperação era para abril, gente, mas o Grêmio tentou avançar, tentou fazer com que ele se recuperasse mais rápido do que o possível. Pelo menos essa é a justificativa apresentada pelas pessoas que trabalham com o Jefinho, que queriam acelerar o processo, né, para que ele jogasse a Copinha. O Grêmio não confirma exatamente que esse era o objetivo, mas o que aconteceu? O Jefinho operou e 2 meses depois da cirurgia já começou a correr trotezinho na esteira. E obviamente que o próprio Jefinho e as pessoas próximas a ele ficaram super felizes. Pô, faz 2 meses aí que ele teve a lesão, né, que um pouquinho mais, né, mas 2 meses que ele operou e ele já tá aí correndo, né, mesmo que seja um trotezinho, mas correndo aí 7, 8 quilômetros, pô, que coisa boa, né? Logo vai voltar a ficar à disposição. Comentaram isso com os médicos particulares, os fisioterapeutas, etc. E estes profissionais alertaram, opa, isso está errado. Não, ele não pode. Depois de uma cirurgia tão delicada como ele fez, com uma lesão tão grave como a que ele teve, ele não pode correr, mesmo que seja trotezinho, mas uma quilometragem tão longa, tão rapidamente. Isso precisa começar a acontecer somente daqui 2 meses, ou seja, 4 meses após a cirurgia, e não 2 meses após a cirurgia. Isso tem um grave risco para o Jefinho, para a recuperação desse jogador. Ele pode vir a ter uma nova ruptura. E adivinhem, ele teve uma nova ruptura. E é por isso que ele não voltou em abril. Ele estará voltando agora, nos próximos dias, a partir da segunda metade do mês de outubro. E é justamente esse impacto que os representantes do jogador estão cobrando. Um jogador que era da seleção brasileira, que perdeu o Mundial Sub-17, que poderia ter jogado muita coisa, poderia ter feito parte de muita coisa, podia estar no profissional do Grêmio, podia estar jogando uma série de competições, podia estar se valorizando, podia estar na mira da Europa, porque ele é melhor, ou pelo menos era até a lesão, do que todos estes que hoje já estão brilhando com a camisa do Grêmio. Riquelme, Alisson, Jardiel, Kaique, que foi vendido. Ele era o grande protagonista. E esse cara não joga há muito tempo. Teve um grande prejuízo. Agora ele está treinando praticamente normalmente e ficará completamente liberado a partir do dia 14 de outubro. A partir do dia 14 de outubro ele estará liberado. Mas olha o prejuízo desse tempo. O cara ia voltar em abril, teve que voltar em outubro, por conta, segundo as pessoas próximas ao jogador que trabalham com ele, um erro do Grêmio. O Grêmio disse que não cometeu esse erro, mas as pessoas próximas ao jogador garantem que tem provas, e eu recebi inclusive um documento que mostra toda essa situação. Inclusive o Grêmio negando algumas coisas como o seguinte: a recuperação dele começa na categoria de base, e começa todo esse processo equivocado. E aí, há um pedido por parte das pessoas que trabalham com o Jefinho para o departamento médico profissional do Grêmio que cuidasse desse jogador. Olha, na base está acontecendo isso e está tudo errado e o jogador está se prejudicando e talvez, olha, lesão de joelho às vezes pode encerrar a carreira de um jogador de futebol, gente. E foi aí que o Barlesi, que não está mais no Grêmio, se meteu na situação, pegou o Jefinho e puxou para o profissional. E aí, no profissional, ele passou a fazer o tratamento adequado. E aí, ele conseguiu, de fato, evoluir na recuperação a ponto de agora estar praticamente 100%. Então, a base do Grêmio, o departamento médico da base do Grêmio, foi quem cometeu este erro. Segundo as pessoas próximas a ele, repito, provavelmente com o objetivo de acelerar a recuperação para que ele voltasse antes e, quem sabe, jogasse a Copinha. Mas, quando ele vai para o profissional, o tratamento é feito de uma forma
correta. Isso teria incomodado muito a diretoria, o presidente Alberto Guerra, a atitude do Barlesi. E esse fator teria sido somado para, inclusive, a demissão posteriormente do Barlesi, que era o chefe do departamento médico do Grêmio. Porque ele pegou um cara que era de responsabilidade da base e colocou no profissional. Isso não costuma acontecer, mas ele fez. Isso foi bom, né? Isso talvez tenha salvo o Jefinho, um grande jogador do Grêmio, um futuro craque do Grêmio. Talvez o Barlesi tenha salvo o Jefinho colocando no profissional, mas isso gerou um desconforto enorme, enorme, e o staff do jogador está pedindo uma indenização do Grêmio para que o jogador possa, de fato, renovar o seu contrato. Uma situação bem delicada, polêmica, eu diria que escandalosa, inclusive, porque teve um risco muito grande de o jogador não jogar mais e agora tem um risco muito grande desse jogador sair de graça do Grêmio. O Grêmio pode perder o Jefinho sem ganhar nada. Ele já pode assinar um pré-contrato. Esse é um risco enorme. Imagina um jogador dessa qualidade, uma das maiores estrelas da base do Grêmio dos últimos anos, sair sem que o Grêmio ganhe nada. Seria um escândalo gigantesco. E só o risco, para mim, já é algo bem polêmico. Beleza? O conteúdo tem a força de Hora do Pastel, a maior franquia de fast food de pastéis do Brasil e uma das maiores do mundo. Qualidade absoluta, sucesso garantido, não para de crescer, todo mundo gosta, várias opções, vários sabores que tu não encontra em outros lugares. Grenal 10 o cupom para tu ganhar 10% de desconto. Hora do Pastel. Deixa teu like no vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações e deixa a tua opinião nos comentários sobre todos os temas. Um grande abraço e até o próximo conteúdo.